Olá, queridos alunos, olá, internautas. Dando prosseguimento ao nosso curso de Sociologia, nessa aula eu falarei do último desses grandes clássicos da Sociologia que iremos trabalhar aqui, que é o sociólogo alemão Max Weber. O Weber é um clássico não apenas na Sociologia, é também um clássico na Economia, na História, na área do Direito. Ele oferece uma nova metodologia, uma nova visão sobre a sociedade, uma nova análise, e por isso ele é estudado em todos os campos das humanidades. Se eu tivesse que elencar as principais características do pensamento do Weber, as principais preocupações das análises do Weber, eu colocaria esses 3 pontos aqui. Primeiramente, o poder, a natureza, o que é, como se desenvolve. Segundo, a religião. Terceiro, há várias obras dele sobre a religião e também sobre os impactos sociopolíticos da mesma. Terceiro ponto, o capitalismo. Ele traz uma definição de capitalismo, veremos nesta aula, diferente da definição de Marx. Uma concepção diferente do que é o capitalismo. E bom, junto a essas questões, junto a essas preocupações, o Weber traz também a consolidação de um aparelho metodológico e científico, ou seja, novos métodos e uma nova reflexão sobre o que é a ciência e o seu papel. Começando por um ponto. Nós, nas últimas aulas, temos discutido a seguinte questão, que é a questão da imparcialidade e da relação do sociólogo com seu objeto de estudo. Nós vimos que para Durkheim e Comte, a sociologia deve ser uma espécie de física social que estuda a natureza que estuda a sociedade como o físico estuda a natureza. Então, é uma objetividade total. Como será que o Weber pensa essa questão? Então, o Weber fala em neutralidade valorativa. Ou seja, como conversamos nos vídeos de Durkheim, ele admite que a neutralidade total é impossível, que não há como o sociólogo estudar a sociedade como o físico estuda a natureza, já que o sociólogo está inserido na sociedade. A própria escolha de um determinado objeto de análise ao invés de outro já é algo parcial. Entretanto, o Weber é claro, ele vai dizer, isso não significa, a inexistência da neutralidade não pode ser desculpa para que a ciência seja submetido aos interesses partidários ou pessoais. Então ele coloca a neutralidade como uma coisa a se buscar, evidentemente sabendo os seus limites, que são bem claros, e segundo, a ciência não pode se submeter à política. Não pode se submeter. Então ele estabelecia assim uma rigorosa fronteira entre o que é o saber científico e entre o que é a questão política, entre o homem do saber, o cientista, e o homem da ação, o político. Ele estabelece uma fronteira muito rigorosa. Eu até coloquei umas frases aqui dele, que estão no texto dele, Política como Vocação. Veja só. Ele está falando dos professores universitários ou na escola que submetem o seu discurso a interesses políticos. É muito cômodo exibir coragem num local em que os assistentes e os oponentes, que seriam os alunos, estão suplicados ao silêncio. Depois ele diz, a juventude espera do professor, do cientista, um líder e não um professor. E por isso a consciência ética na ação científica deve livrar o professor dessa posição. O professor pode mostrar apenas a possibilidade da escolha, mas não pode ir além caso se limite ao seu papel de professor e não queira transformar-se em demagogo. Então ele vai dizer, o papel do cientista social é analisar a sociedade e mostrar as possibilidades e não se posicionar claramente quanto a mais correta. Claro que o cientista, se ele tiver uma vida política separada da vida do cientista, ele pode se posicionar, mas como político. Na posição do cientista, cabe a ele mostrar a multiplicidade de possibilidades, de opiniões, de visões e não se posicionar. Pode mostrar os caminhos que existem e os caminhos que são colocados, mas não se colocar, se posicionar. E muito bem. E outras questões, nós vimos nas aulas sobre o Marx, que tratamos em conjunto com a filosofia, sobre a questão das causas, falamos do materialismo histórico e tudo mais. O Weber, ao pensar qual a causa dos fenômenos sociais, o que explica os fenômenos sociais, ele admite o pluricausalismo. Quer dizer, um fenômeno possui um número de causas gigantescas.
Cada fenômeno social, se for explicar as causas dele, são uma série de causas e você pode ir até atrás. Entretanto, nas obras do Weber, a gente vê que ele coloca as ideias como guarda-linhas da história. Quer dizer, ele não acredita que as ideias determinam a história, mas que elas seriam, vamos dizer assim, aquilo que condiciona o momento. Apesar de um momento ser explicado por vários fatores, as ideias aparecem ali como uma questão essencial na visão weberiana, na análise weberiana, como veremos. O Weber traz também na sua análise outras ideias, como por exemplo a ideia dos tipos ideais para explicar as coisas. Os tipos ideais são uma espécie, vamos ler aqui, de construção utópica com as variáveis mais sobressalentes de qualquer situação social. Uma construção hipotética para ver os aspectos mais destacados de um fenômeno social na sua totalidade. Então deixa eu tentar explicar isso para você. Por exemplo, quando o outro sociólogo, Sérgio Buarque de Holanda, há um vídeo, entre os vídeos do Poliedro, há um vídeo sobre o homem cordial, essa questão do Sérgio Buarque de Holanda, quando o Sérgio Buarque de Holanda fala que o brasileiro é um ser que age muito pelo coração. Ele não está falando de um brasileiro em específico, e ele nem está falando também que todos os brasileiros são assim. Não. O que ele está falando é que se você pega a sociedade brasileira como um todo, sobressai, isso não é generalizar, sobressai esta atitude de agir mais pelo coração do que pela razão em situações em que isso não deveria ser feito. Mais pela emoção do que pela razão em situações que não deveriam ser assim. Isso é um tipo ideal, e ele vai chamar o brasileiro de homem cordial. Isso é um tipo ideal. Você pega uma questão que sobressai na sociedade brasileira e fala, ó, o brasileiro é o homem cordial, para explicar. Ou, por exemplo, como veremos nesse vídeo ainda mais adiante, quando ele fala que existe uma forma de poder político chamado de poder carismático, que é aquele político cuja legitimidade vem do carisma, que às vezes pode ser uma questão até mágica ou uma questão puramente demagógica. Quando ele fala disso, ele não está pensando num político em particular, está pensando numa forma que existe em várias sociedades e que não existe de maneira pura, quer dizer, não existe um político totalmente carismático, igual o Weber falou, não. Mas se você pega vários locais, parece que isso se sobressai. Isso é o chamado tipo ideal. É uma forma de explicar a sociedade. Você faz tipos que não existem na realidade, mas que agregam o que sobressai de determinada sociedade. Isso é um método de análise. Podem procurar aí o vídeo que eu já citei sobre o homem cordial. Eu acho que ele vai te ajudar muito a entender o que eu quero dizer com isso. Muito bem, se associa também ao Weber a assim chamada teoria geral da ação. Evidentemente, hoje, alguns sociólogos weberianos mostram como isso foi muito mal entendido, associado a uma tradição sociológica que é o funcionalismo, mas como a gente está aqui focado na questão do vestibular, vamos tentar entender o que é isso. A ação social seria, como o próprio nome diz, uma ação praticada em sociedade, ou seja, uma ação que você faz e leva em conta os outros, e há uma interação com os outros, com o meio social. E aí se fala em três tipos de ação: a racional, a afetiva e a tradicional. Segundo esta teoria geral da ação, a nossa ação, as nossas ações dentro da sociedade obedeceriam a esses três padrões. É claro, lembre-se do que eu acabei de falar do tipo ideal, que não existe alguém que faça uma ação totalmente racional, nem uma ação totalmente afetiva, nem uma ação totalmente tradicional. São tipos, para a gente tentar entender o que acontece. Claro que na prática tudo se mistura e tudo mais. Então, vou pegar um exemplo. Eu vou comprar uma televisão. Se isso for uma ação social racional, é uma ação que se liga à sociedade. Se isso for uma ação racional, eu vou comprar a televisão pensando no quê? Fazendo a contabilidade dos gastos, do benefício, do custo, da qualidade, absolutamente racional. Se fosse uma ação social afetiva, essa tão brasileira, então eu vou comprar uma televisão porque eu gostei, achei o vendedor uma pessoa muito legal. Então, eu não estou agindo pela razão, não estou fazendo um balanço da minha ação. Estou agindo pelo coração, digamos assim. Estou agindo de maneira afetiva. E o que seria uma ação tradicional? Seria, vamos pegar então, eu vou comprar uma televisão, eu vou comprar a marca X ou Y, porque eu sempre comprei essa marca, porque eu estou acostumado, porque eu não quero mudar. Isso é uma ação tradicional, baseada na tradição. Então, o que move as ações? A razão, ou o sentimento, digamos assim, ou a tradição? Então, feitas essas considerações iniciais, vou falar de algumas coisas mais específicas do Weber.
O Weber tem um livro que alguns consideram um dos maiores do século XX, que é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nos vestibulares isso aparece bastante. Esse livro explica o quê? O que é o capitalismo, como esse capitalismo se formou e por que ele surgiu aonde ele surgiu. Quer dizer, o Weber parte da seguinte constatação: Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, ou seja, os países onde o capitalismo surgiu pela primeira vez, eram todos países protestantes, e protestantes calvinistas. E mais, o capitalismo não surgiu nas partes mais ricas do mundo. As partes mais ricas do mundo, no século XVII e XVIII, eram a China, eram a Índia. Por que o capitalismo não surge lá? E sim na Inglaterra, na Holanda, depois nos Estados Unidos. E aí ele fará uma relação forte entre o protestantismo e o capitalismo. Então vamos ver. A constatação que ele parte justamente é isso. O capitalismo surge em áreas que não são as mais ricas do mundo e que são todas protestantes calvinistas. Então será que há uma relação entre as duas coisas? Então o Max Weber vai explicar três coisas. Nós vamos ver e eu vou dividir a explicação desse livro em três partes. Primeiro, Weber explicará o que é o capitalismo. Segundo, como esse capitalismo se formou, o que ele tem a ver com a ética capitalista. Terceiro, porque os países protestantes da linha calvinista tinham as condições para a formação do capitalismo. Por que é nesses países que se forma esse capitalismo? O Weber vai colocar num dos capítulos do livro, ele vai explicar por que o luteranismo não é adaptável ao capitalismo e não ao calvinismo. Não vou entrar nesse detalhamento, porque isso já vai além do vestibular, mas eu deixo para vocês lerem quando vocês forem ler a obra. Então, vamos entender isso, uma coisa de cada vez então. Primeiramente, antes de explicar o que é o capitalismo, o Weber, para combater os sensos comuns, explica o que não é o capitalismo. Capitalismo não é sinônimo de ambição ou cobiça. Por quê? Porque a ambição e a cobiça existiram em todas as sociedades humanas, né? Em outras épocas, onde não havia capitalismo, havia ambição, havia cobiça. Isso é verificável, não que existiu em todas as sociedades, talvez tenha me expressado mal, mas o que eu quero dizer é que existiam em outras épocas em que não éramos capitalistas. Segunda coisa, capitalismo não é sinônimo de dinheiro. Há muitas sociedades que não são capitalistas e que têm dinheiro. E mais, ao contrário do que o nome pode sugerir, capitalismo não é sinônimo de capital. O que é capital? Capital, resumidamente, é o dinheiro que você investe para gerar mais dinheiro. É o dinheiro que você usa para multiplicá-lo, né? Que até associam a loba de Dante, aquela que quanto mais come, mais sente fome. Isso também não é do capitalismo. Existiu capital em outras épocas também. Ora, Daniel, se o capitalismo não é essas coisas, se tudo isso aqui existiu em outras épocas, o que é então o capitalismo? Para Weber, e é importante dizer que é diferente do Marx, que vocês estão mais acostumados, para Weber o capitalismo é uma forma universal de modernização e racionalização do mundo. O capitalismo envolve a busca por lucro, envolve o investimento de capital, sim, mas de uma forma diferente das outras épocas. Quer dizer, é só no capitalismo que os capitalistas, os empresários e tudo mais, passam a buscar o lucro de maneira permanente e renovada. Eles adquirem a percepção de que se eles pararem de buscar o lucro, eles irão falir. Isso é do capitalismo. Uma ação minuciosamente calculada, quer dizer, eles vão buscar esse lucro sempre, e sem ele eles têm a percepção de que a empresa pode falir, e eles vão fazer isso utilizando recursos humanos, serviços pessoais, balanços da empresa, trocas, o cálculo, que é muito importante. Então esse cálculo, o balanço da empresa, isso é específico do capitalismo. O desenvolvimento de títulos negociáveis. Então quer dizer, a questão de você dividir o capital em ações, às vezes, a especulação a respeito do futuro desta empresa, se ela vai crescer ou não vai crescer, esse planejamento, a busca por aumentar a eficiência e a produtividade, você crer que não só o lucro, mas a eficiência e a produtividade se aumentarem são fundamentais para a empresa. Tudo isso é uma atitude, uma forma de buscar o lucro, de investir o capital do capitalismo. Então isso é o capitalismo para Weber.
que eu resumo nessas palavras. Para isso acontecer, para o capitalismo existir, é preciso que exista uma ciência moderna que vai oferecer a contabilidade, os balanços e tudo isso, o reinvestimento, o aumento da eficiência. É preciso que exista uma contabilidade exata. Então é preciso que haja um balanço eficiente, uma mão de obra livre, já que a mão de obra escrava seria menos eficiente e não daria para repor e tudo mais. A organização racional do trabalho, a separação entre a empresa e a moradia do empresário. Então aí é mesmo ter um lugar para produzir, um lugar para morar, como coisas diferentes. Não mais eu produzir na minha casa, como era no artesanato e às vezes na manufatura também. E a sociedade capitalista é dividida em classes sociais. Isso é muito importante, o pessoal confunde isso muito. Vou até tentar explicar isso melhor. Quando Weber fala em estratificação social, ele fala que existem 3 tipos de estratificação social. Existe para ele, em primeiro lugar, a sociedade de castas, que seria o exemplo clássico de alguns lugares da Índia, que ainda se organizam assim em castas. A sociedade de castas é uma sociedade na qual você nasce numa posição social e você ficará nela o resto da sua vida. Não há como sair dessa posição social. É totalmente imóvel. Um segundo caso seria a sociedade de ordens. Caso clássico, a sociedade da Idade Moderna, absolutista, ou a sociedade feudal. Na sociedade de ordens, a mobilidade social também é muito pequena, mas até existe, às vezes por casamento, ou por você ganhar uma terra, seu desempenho na guerra e tudo mais. E na sociedade de ordens, na sociedade feudal, a sua posição social depende dos seus privilégios. Então, na Idade Moderna, acontecia de, às vezes, o nobre ter menos dinheiro que o burguês, ser mais pobre que o burguês. Só que o nobre está socialmente acima do burguês, porque ele tem títulos, privilégios. Então a sociedade de castas se organiza por nascimento, a sociedade de ordens se organiza por privilégios juridicamente estabelecidos e a sociedade de classes, que é a capitalista, sua posição social depende da sua posição no mercado, do dinheiro e tudo mais. Então é essa a sociedade capitalista. E essas são as condições. E muito bem, e aí ele vai colocar, a ciência faz parte do capitalismo, o desenvolvimento da ciência faz parte de um processo que ele vai chamar de desencantamento do mundo. Por quê? Vamos supor que existe uma cidade hoje, uma cidade, vamos pensar assim, uma cidade 5.000 anos atrás, que está sem água, está faltando água. Os habitantes dessa cidade 5.000 anos atrás vão fazer rituais, rezas, danças, para chover. Hoje se faz muito menos isso, quase nada, porque a ciência nos permite prever o futuro, digamos assim. Fazer previsões sobre como fazer, o que acontecer, por que existe a chuva e tudo mais. Com isso, nós temos uma exatidão metodológica do que é a chuva. Por outro lado, nós desencantamos a nossa visão da natureza. A ciência promove isso, o desencantamento do mundo. Deixamos de ver as coisas todas como encantadas. Weber diz sobre a ciência. A ciência é uma vocação organizada em disciplinas especiais ao serviço de uma autoclarificação e de um conhecimento de fatos interrelacionados. Não é, aí ele distingue ciência de religião, não é o dom da graça de adivinhos e profetas que dispensam valores sagrados e revelações. Nem sequer corresponde a contemplações de sábios e filósofos sobre o sentido do universo. Então ele também distingue ciência da filosofia, né? Da filosofia. Então ele coloca isso. Muito importante você saber, o Max Weber não comunga com visões teleológicas das sociedades humanas, ou seja, ele não crê, como outros acreditavam, que nós estamos vivendo num permanente progresso, numa escadinha em rumo a uma sociedade perfeita. Ele não tinha essa visão de progresso, né? Não tinha essa visão de progresso. Então, entendido o que é o capitalismo, você me pergunta, Daniel, entendi o que é o capitalismo, mas como ele surgiu? O Weber vai falar que surgiu por vários fatores. Às vezes as pessoas ignoram esse momento do texto que o Weber diz. Existiu por vários fatores, eu vou explicar um deles. É isso que o Weber faz. Por uma série de fatores. Um deles seria um espírito capitalista, digamos assim.
uma conduta racional prática, uma ética capitalista, uma tendência para desenvolver o espírito, a racionalidade econômica capitalista. Então ele vai dizer que essa coisa no plano das ideias, as ideias capitalistas são um dos fatores que geram capitalismo. Professor, que ideias? Como assim? Então nós vamos agora ler um texto, um texto clássico de Benjamin Franklin, que resume o que é esse espírito capitalista, essa ethos, essa ética capitalista. Vejamos. Lembra-te que o tempo é dinheiro. Para aquele que pode gastar 10 shillings por dia pelo seu trabalho e vai passear, ou fica ocioso metade do dia, apesar de não gastar mais que 6 pence em sua vadiagem, não deve ser computada apenas essa despesa. Ele gastou, ou melhor, jogou fora mais 5 shillings. Lembra-se que o crédito é dinheiro. Se o homem deixa seu dinheiro em minhas mãos por mais tempo que o devido, está me dando os juros. Lembra-te que o dinheiro é de natureza prolífica e geradora. O dinheiro pode gerar dinheiro e seu produto gerar mais e assim por diante. Aquele que mata uma coroa destrói tudo aquilo que ela poderia ter produzido. Lembra-te que o bom pagador é dono da bolsa alheia. Aquele que é conhecido por pagar exata e pontualmente na data prometida pode, a qualquer momento e em qualquer ocasião, levantar todo o dinheiro de que seus amigos possam dispor. As menores ações que possam afetar o crédito de um homem devem ser levadas em conta. O som de seu martelo às 5 da manhã ou às 8 da noite, ouvido por um credor, te o tornará favorável por mais 6 meses. Mas se te vir à mesa de bilhar ou ouvir tua voz na taverna quando deverias estar no trabalho, cobrará o dinheiro dele no dia seguinte. Não te permitas pensar que tens de fato tudo o que possuis e viver de acordo com isso. Para evitá-lo, mantém por algum tempo uma contabilidade exata de tuas despesas e de tuas receitas. Mesmo pequenas e insignificantes despesas se acumulam em grandes somas. Aquele que gasta 1 groat por dia, inutilmente desperdiça mais de 6 libras por ano. Texto clássico, então, de Benjamin Franklin, que resume o que é a ética capitalista. O que você nota por esse texto? Primeiramente, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então eu não posso ficar parado. A vadiagem, como ele diz no texto, o ócio é uma coisa ruim. Se na antiguidade, se na Idade Média, o ócio era visto como uma coisa boa, você não trabalhar é um momento bom, porque aí você exerce sua criatividade e tudo mais, aqui a ociosidade é vista como uma coisa ruim. Alguns dizem até que é daí que vem você se sentir mal por não estar trabalhando. Então, primeira coisa, associa-se o tempo a dinheiro. Que mais? Ora, ele está colocando também que você deve ser uma pessoa boa e trabalhadora, tratar bem os outros, pagar suas contas em dia, não porque essas ações são boas, mas porque isso vai te ajudar a fazer com que os outros emprestem mais dinheiro para você. Perceba, é uma ética altamente utilitarista. Você não deve ser bom porque é bom ser bom, como diria o Kant, tem aulas anteriores. Não, você deve ser bom porque isso vai te dar mais dinheiro. Mais pessoas vão emprestar dinheiro e essas coisas. Perceba isso. E mais, ele está dizendo aqui, como se a pobreza e não trabalhar fosse um pecado mesmo. E é isso que o Benjamin Franklin acreditava, que era um pecado não trabalhar e que você querer a pobreza era um pecado. Ele está dizendo, nunca permita a você mesmo acreditar que você tem todo o dinheiro que você precisa. Nunca. Sempre busque mais e mais e mais, e o que você ganhar de dinheiro você reinvesta mais. Isso é uma atitude que o Weber vai dizer que é a atitude capitalista, e que esse tipo de atitude gera o capitalismo. Esse tipo de mentalidade gera o capitalismo. É um utilitarismo ético, então a ética eu só sou bom porque isso me dá dinheiro. O indivíduo sente que reinvestir o seu dinheiro é uma obrigação pessoal e que o trabalho é como se fosse uma vocação do ser humano, que não trabalhar é uma coisa ruim. Veja que isso é o contrário do que diziam os gregos. E muito bem, essa ética capitalista esteve presente nos países protestantes capitalistas, especialmente ao longo dos Estados Unidos e da Inglaterra, que ele trabalha bastante, que ele cita bastante. Então veja só, essa ética capitalista gerou o capitalismo. E onde surgiu essa ética capitalista? A origem dessa ética capitalista é a ética puritana calvinista. Aí que ele faz a relação entre puritanismo e calvinismo. Por quê? Para os puritanos calvinistas, você busca nas aulas de história essa questão, só vou expor rapidamente. Para os calvinistas,
para, né, depois os seguidores de Calvino que vão fazer essa relação, todos os seres humanos já estão predestinados a ir para o céu ou a ir para o inferno. Isso já está definido por Deus muito antes do nosso nascimento. Então, coloca-se nessa religião a questão da predestinação. Entretanto, as pessoas perguntavam para os líderes calvinistas, ora, como saber se eu estou predestinado a ir para o céu ou a ir para o inferno? E alguns começam a dizer, há várias formas de você saber se você vai para o céu ou para o inferno. Uma delas é se você resiste ao pecado. Se você tem uma grande resistência ao pecado, é sinal de que você é um predestinado para ir para os céus. Evidentemente, é engraçado você pensar que por conta disso as pessoas passavam a se vigiar mais, a fechar-se mais em sua ética para tentar mostrar, provar que é um predestinado. Veja o ciclo que isso gera. E outra coisa, se você tem sucesso no seu trabalho, se você trabalha e pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu mérito, você se enriquece, isso é um sinal que você tem a graça divina. Veja só, isso é muito importante. É a primeira vez que se estabelece uma relação entre o sucesso econômico, o acúmulo de riquezas e a graça divina. Então não é mais, abandona-se aquela ideia de que alguns defenderam em determinados momentos, de que Deus quer você pobre, de que Deus, se você for pobre e viver numa vida simples, isso pode ser bom para com Deus. Não. Se estabelece uma relação entre a riqueza e a graça divina. E muito bem, as pessoas guiadas por esses princípios calvinistas passam a buscar o enriquecimento com astúcia e inteligência, ao mesmo tempo que renunciam aos prazeres mundanos conquistados com dinheiro. Quer dizer, passam a querer acumular dinheiro para sentir que isso é um sinal da vocação de Deus e tudo mais, mas como elas são calvinistas, como elas são religiosas, protestantes, puritanas, elas não gastam esse dinheiro com as coisas que os calvinistas vão chamar de banalidades, futilidades, música, comida, essas coisas. Eles usam esse dinheiro para gastar mais dinheiro. Um trabalho diário e metódico, para ganhar mais dinheiro, né? Usa o dinheiro para ganhar mais dinheiro. Trabalho diário e metódico como um dever religioso. O trabalho diário e metódico como a melhor forma de louvar a Deus, seguindo a sua vocação. A falta de vontade de trabalhar, para eles, é um sinal da falta de graça divina, surgindo um sentimento de culpa por desperdiçar um tempo e não trabalhar nesse tempo. Então, na visão weberiana, se traz e tudo isso com a ética calvinista. O que mais que a ética calvinista traz? A ideia de que o sucesso no trabalho é um sinal de que você é um predestinado. O homem preferido de Deus, isso eu tirei diretamente do Weber, é o tipo ideal no capitalismo. O self-made man. O homem que se faz a si mesmo, o homem que pelo seu trabalho duro torna-se um rico empresário. Mas fique claro, qualquer forma de ostentação da riqueza ou gastos com luxo são desprezados pela ética calvinista. O resultado, olha que interessante, da combinação entre liberação absoluta das atividades em busca de riqueza, não há mais condenação ao enriquecimento, como havia em alguns lugares católicos, ligado à limitação do consumo, gera um grande acúmulo de capital. Tais valores, com o tempo, permaneceram e se desligaram da religião. Então, a tese do Max Weber é que esses valores eram religiosos, só que eles entram na cultura desses países de forma que os valores continuam mesmo que a pessoa não seja religiosa. E esses valores geram o capitalismo. E essa é a tese do Weber. Veja que é uma tese diferente daquilo que se acostuma, muito interessante, muito utilizada e muito debatida. Isso é o que eu queria falar para vocês da ética protestante do espírito do capitalismo, esse texto que aparece tanto no vestibular. Agora eu queria falar de um outro texto do Weber, eu já falei dele um pouquinho, vou retomar ele agora, que é um texto que no Brasil é lançado, na verdade, junto. As edições brasileiras lançam dois textos juntos, que é Ciência e Política, Duas Vocações. Então, recomendo como leitura esse texto, Ciência e Política, Duas Vocações. O Weber começa esse texto com a seguinte questão: o que é o Estado? Então, veja, ele perguntou o que é o capitalismo já, agora ele pergunta o que é o Estado. Ele definiu o capitalismo. Como é que Weber define Estado? O Weber vai dizer, o Estado tem várias atribuições. O Estado faz várias coisas. O Estado cobra impostos, o Estado baixa leis, o Estado se liga a uma ideia de nação e tudo mais. Entretanto, se o Estado faz várias coisas, qual dessas coisas só o Estado faz? Se quisermos definir o Estado, temos que pegar uma das suas várias características que lhe seja específica, ou seja, só o Estado tem.
E Weber vai fazer a definição clássica de Estado. O Estado é o detentor do monopólio da violência. Como assim? Numa sociedade, o Estado é o único que pode cometer violência de forma legítima, pela sua polícia, pela sua prisão, pelas suas leis e tudo mais. O Estado é a fonte do direito da violência. Se um policial tem o poder legítimo de prender alguém, esse poder emanou do Estado. Isso é a definição do Estado. E mais, o Weber diz, se o Estado perde esse monopólio da violência, se quer dizer, se outros grupos, outras pessoas podem também exercer a violência legitimamente, de forma legítima, a gente destrói o Estado e chega na anarquia. A anarquia é quando o Estado perde esse monopólio da violência. Então, a definição é essa. O Estado é uma relação de dominação do homem pelo homem baseada no monopólio da violência. Então, quando você tem uma comunidade, uma região onde o Estado não entra, onde o Estado não consegue colocar as suas leis e tudo mais, a gente não fala que tem um Estado paralelo? É isso. Pois ali esse Estado não chega com seu monopólio da violência. Então, se retirarmos essa característica de fonte do direito legítimo à violência, entramos naquilo que chamamos de anarquia. Mas aí vem aquela questão que você deve estar se perguntando. Daniel, se o Estado é a dominação do homem pelo homem por esse sistema de monopólio da violência, por que os homens aceitam o domínio de um Estado? Por que em determinadas épocas os seres humanos aceitaram o domínio de uma monarquia autoritária, absolutista, de um Estado teocrático? Por que os homens aceitam? O que legitima, na visão dos seres humanos vivos, a existência desse Estado? E aí o Weber vai falar, ainda na metodologia dos tipos ideais, de 3 fundamentos da legitimidade, 3 tipos de legitimação do poder do Estado. Primeiramente, o poder tradicional. O que seria o poder tradicional? Seria quando ele se submete a um Estado, a um poder, aceita esse monopólio da violência do Estado, por uma questão de tradição. Pela tradição, seria o caso, por exemplo, de um Estado patriarcal, uma família sempre governou e logo vou aceitar essa família. Então, por tradição. Segunda coisa, o poder legal, ligado às leis. Então, na visão do Max Weber, alguns estados são obedecidos por conta das leis. Então, seria, teoricamente, o que fundamenta o nosso Estado democrático. Eu obedeço esse Estado por conta das leis que são feitas por representantes por mim elegidos, que eu elegi. Então, isso seria uma segunda visão. Qual seria a terceira? O poder carismático. Então, eu obedeço esse Estado não por conta das leis, não por conta da tradição, mas por conta do carisma desse líder. Esse carisma pode ser exercido de várias formas. Pode ser um líder demagogo, aquele que fala bem, que convence pelas suas palavras. E assim ele legitima a sua posição. Pode ser o líder mágico, como no Egito Antigo, quando o faraó se dizia também um deus. Ou alguém que tem um contato com Deus, o direito divino, por exemplo, que existia na Idade Moderna, quando acreditava-se que era, que era Deus que escolhia os reis, que legitimava os reis, que abençoava os reis. Então é assim que se legitimam os estados. Veja, pense no que eu já falei sobre os tipos ideais. Não existe uma forma pura de poder. Claro que todos se relacionam na prática. Ele faz essa tipologia para a gente começar a entender, para a gente analisar. E muito bem, mas o Weber vai dizer ainda, os funcionários administrativos do Estado, a questão dos funcionários administrativos, nem todos obedecem ao Estado por esses 3 motivos. Outra coisa que fundamenta a obediência são a retribuição material e o prestígio social. Retribuição material seria o caso clássico do salário. Eu trabalho, eu sou um funcionário administrativo desse Estado e eu obedeço porque ele vai me dar um salário. E se eu não obedecer, eu perderei esse salário. Mas um outro caso é o prestígio social. Então eu trabalho para esse Estado pelo prestígio que isso me confere. Isso é muito famoso no Império Brasileiro, no Segundo Reinado. Dom Pedro II dava a título de nobreza que, na verdade, não conferiam para essa pessoa privilégios de fato. Davam para essa pessoa prestígio. E era isso que se buscava e se obedecia pelo medo de perder tal prestígio. Pelo medo de perder tal prestígio. Então é isso. Ele vai falar também, o Weber, pensando ainda na lógica que fundamenta os estados, na administração. Então ele vai classificar também 2 formas de administração dentro dos estados. Numa primeira,
Os funcionários, os outros magistrados, os líderes são proprietários dos instrumentos de gestão desse Estado. Exército, cavalos, veículos, recursos financeiros. Como assim, Daniel? Seria o caso do Estado feudal. No Estado feudal, que alguns nem chamam de Estado, na verdade, você até tem um rei, mas o exército, por exemplo, que seria um desses meios, está dividido entre os senhores feudais. Então, se o rei quer fazer uma guerra, ele tem que convocar os senhores feudais para que os senhores feudais convoquem esse exército. Então, veja que no caso do feudalismo, na sua forma clássica, não está nas mãos do rei o aparato administrativo, está dividido entre os senhores locais. Um outro caso seria quando os meios de gestão estão nas mãos do Estado. Na Idade Moderna é quando surge o Estado moderno. O Estado moderno é isso, é aquele que, no caso foram reis que fizeram isso, expropriam os poderes independentes. Quer dizer, centraliza se o exército, se os veículos, se os recursos financeiros, se os impostos estavam nas mãos dos senhores locais, na formação dos Estados modernos, isso se centraliza nas mãos de um rei, nas mãos do Estado. E é assim que se formam os Estados modernos, é assim que é até hoje. O Estado aqui, por exemplo, no mundo dos Estados nacionais, tem o monopólio dos impostos, ele que cobra os impostos, ele que tem o exército, ele que tem a polícia. Então isso é centralizado. E nós, por mais que sejamos democratas, Estados democráticos, somos herdeiros dessa maneira de gestão absolutista. E muito bem, então eu queria deixar já citei, estou citando de novo, esse livro como sugestão, porque ele vai continuar trabalhando essas questões e ele vai chegar e vai analisar os partidos políticos, o que é alguém que tem a política como vocação. Ele vai chegar a analisar, de uma maneira até parecida com Maquiavel, que nós vimos em outras aulas, ele vai chegar a analisar qual que é a ética que um político deve seguir, qual que é a ética política mesmo. E aí eu deixo como sugestão, não é grande, é pequeno e é muito interessante. Vamos agora então rememorar um pouquinho o que vimos nessa aula. Muito bem, nessa aula então nós analisamos um pouquinho das formas nas quais Max Weber trabalha a sua análise sociológica. Vimos os tipos de poder para ele, vimos o que fundamenta esse poder, vimos a forma de administração de um Estado, então vimos um pouquinho do seu pensamento político, vimos também o que ele entende por ciência, vimos a questão da neutralidade valorativa na ciência, no estudo das ciências sociais, vimos também as ações sociais e vimos também a questão do capitalismo, que é o capitalismo e como ele se forma para o Weber, qual é a origem dele. E nisso tudo ele traz análises originais e formas originais de pensar a sociedade, influentes até hoje nos atuais sociólogos. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu entendimento do assunto. Um grande abraço, até a próxima.